Todos. Constantemente nós ouvimos os expositores falando, e nas obras espíritas também, da importância do controle do pensamento. De nós termos a capacidade de mudar os nossos pensamentos como uma forma de obter saúde. E nós vamos um pouquinho mais adiante hoje. Nós vamos ver que a base de todo pensamento tem um sentimento. Evidentemente, vamos falar um pouquinho sobre pensamento também, porque ele é um produto da nossa individualidade. Toda vez que nós pensamos, emitimos uma onda mental, nós estamos manifestando a nossa natureza, a nossa individualidade, os nossos interesses. E Lourenço Prado, no livro Instruções Psicofônicas, ele vai dizer que o pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. O fato da gente pensar mostra uma conquista evolutiva do espírito, o pensamento contínuo, né? Então, o espírito encarnado ou desencarnado pode ser comparado a um dínamo complexo, onde ocorre transubstanciação do trabalho psicofísico e emento magnético. Isso aí anda Luiz nos falando. Então, toda vez que nós pensamos, nós transformamos essa energia mental, essa onda mental, num trabalho também fisiológico. Porque nós vamos usar toda a estrutura cerebral para a emissão do pensamento. É o espírito que pensa, não é o cérebro. Mas nós usamos a região encefálica para expressar os nossos pensamentos. Se houver uma corrente oscilante de um fio, ocorre a emissão de eletromagnética. Então, toda a energia elétrica que passa num fio cria um campo eletromagnético em torno desse fio. Se a gente pegar aquelas correntes de alta tensão que tem na rua, e pegar uma lâmpada e levar perto dali, aquelas lâmpadas de gás, elas vão acender. Até o pessoal da física, o professor de física leva os alunos, porque tem um campo que a gente não enxerga. Mas com o contato daquele gás que está na lâmpada, ele vai produzir, vai acender a luz. E nós, como criamos também uma onda que oscila, através do pensamento, vamos criar também uma radiação eletromagnética, que é a nossa aura, né? Então, o cérebro, ele é considerado como um gerador, porque ele é a expressão do pensamento, que tem como função excitação, indução, condução, captação, emissão e assimilação de energia mental. Simplificando, o cérebro pode ser considerado um potente emissor e receptor ao mesmo tempo. E André Luiz vai dizer que o pensamento também é matéria, pessoal. Assim, os átomos mentais igualmente são constituídos por cargas positivas e negativas. André Luiz chama de núcleos, pósitrons, elétrons e fótons mentais, em vista de uma falta de terminologia adequada. Então, ele vai comparar a onda mental, a energia mental, como se fosse uma partícula material, só que uma partícula mental, uma energia de natureza mental. E que essa energia mental, ela está a serviço da vontade. E a aura corresponde, então, às correntes eletromagnéticas emitidas pelo nosso pensamento. Assim como o fio de alta tensão, então, cria aquele campo que eu falei para vocês, toda vez que nós estamos pensando, emitindo uma onda mental, isso vai gerar um campo eletromagnético em torno de nós, que nós chamamos de aura, que é o nosso cartão de visita, né? Eu não posso vir para Rio de Janeiro e deixar minha aura em Porto Alegre. Eu tenho que levar comigo. Por quê? Porque os meus pensamentos me acompanham.
é a minha termosfera psíquica. Eu respiro essa termosfera. E ela é a nossa identidade espiritual. A aura, conforme a cor dela, a vivacidade, se é mais branca, mais escura, ela vai mostrar a natureza da nossa individualidade. Vai mostrar o que nós pensamos, o que nós desejamos. Então, não adianta a gente querer esconder. Os espíritos enxergam a nossa natureza só olhando a nossa aura. Porque ali estão nossas formas mentais. Então, essa aura, ela tem frequência, ela tem cor, tem cheiro também, né? A nossa irmã Sheila, onde ela passa, deixa um dor de rosas. Né? Então, a nossa aura tem características também físicas e peculiares. André Luiz considera que o pensamento e padrão vibratório também se caracteriza por oscilações, né? Por ondas. Ele vai dizer que as ondas de alta frequência são seres angelicais que possuem. Tem ondas curtas, médias, longas e de altíssima frequência. E ele vai dizer que só vamos entender as ondas de altíssima frequência quando a gente for anjo. Que não tem como a gente entender o pensamento dos anjos se a gente não é um. Então, não nos cabe aqui qualquer mais aprofundamento, né? As ondas alta, média e de baixa frequências, nós produzimos, os seres humanos. E os animais produzem ondas fragmentárias, o pensamento descontínuo, né? Eles têm uma inteligência rudimentar. Então, eles conseguem também produzir ondas mentais mais fragmentadas. As ondas de baixa frequência são os nossos pensamentos do dia a dia. A preocupação em trabalhar, se reproduzir, as preocupações diárias do nosso dia a dia. As ondas de média frequência são ondas mais elaboradas, que exigem uma atenção, uma concentração. Quando vocês estão lendo um livro, escutando uma palestra, fazendo uma meditação, uma concentração na casa espírita, vocês passam de uma onda longa, de baixa frequência, para uma onda média, de maior frequência. E as ondas de alta frequência, André Luiz diz que só nós vamos emitir elas quando nós temos uma concentração muito elaborada, uma concentração que exige um esforço maior, ou quando nós passamos por um sofrimento muito grande. Existe um mecanismo que acho que a espiritualidade criou, que Deus criou dentro de nós, que quando a gente tem algum sofrimento, a gente emite naturalmente uma onda de alta frequência, como se fosse um pedido de socorro. Né? Então, o sofrimento, a dor, ela gera ondas de alta frequência. Então, todos nós temos o que chamamos de matéria mental. Tá? Tem um caráter corpuscular também, então, ou seja, ele é formado por partículas. Então, o pensamento também é matéria. Todos os sistemas físicos são caracterizados por uma frequência natural de oscilação. Tudo no universo oscila, tudo vibra, pessoal. Né? O prédio aqui está vibrando, o vento provoca vibração, as ondas sonoras que a gente escuta têm vibração, são ondas. E isso é uma oscilação, a onda é uma oscilação. Quando a gente joga uma pedra numa lagoa e forma aqueles círculos, são oscilações da água produzidas por um impacto. Se eu jogar uma pedra em cima daquela, depois daquela primeira pedra, se as duas oscilações elas se unirem, aquela oscilação se torna maior. Né? Se torna uma frequência maior. Sempre que esses sistemas são excitados por alguma força oscilante, há a possibilidade do sistema absorver energia. O que ele está dizendo, André Luiz? Que quando duas ondas têm a mesma frequência, uma assimila a outra. A gente vê isso muito no violão. Quando a gente vai afinar um instrumento musical, e as cordas estão bem afinadas, quando tu tange aquela nota, a outra corda também vai tangir, porque estão na mesma frequência. Né? Tu pega um diapasão,
Tu toca ele, e se está afinadinho, como é uma mesma frequência, aquilo vai vibrar com a corda correspondente àquela nota, àquela mesma frequência. Isso acontece também com os nossos pensamentos. Nós emitimos e assimilamos ondas. Se as nossas ondas mentais estão na mesma frequência de um outro pensamento, aquilo reforça. É aí que dá o que nós chamamos de sintonia mental. Que pode ser uma sintonia positiva, uma assimilação de forças positivas, uma inspiração, uma intuição que vem do alto, ou uma influência negativa, um processo obsessivo, que começa a emitir aquela onda e a gente acaba absorvendo e assimilando para nós. A situação de maior absorção ocorre quando a frequência de força externa é igual à frequência natural do sistema. Então temos o que chamamos de ressonância. Veja o que ocorre com a ponte de Tacoma. Isso foi uma ponte famosa, veja bem, em que o vento passava pela ponte numa frequência que a ponte assimilava aquela frequência. Então aquela força era assimilada pela ponte e ela balançava. A ponte Rio-Niterói não balança? Balança. Né? E tem vezes que balança mais, e tem vezes que balança menos. O que depende? Depende desse fenômeno de ressonância, conforme a velocidade do vento, conforme a passagem de automóveis. Então, essas frequências, muitas vezes, quando estão na mesma frequência daquela estrutura, ela vai absorver e vai vibrar com mais intensidade. Todos os prédios, eles têm uma oscilação. Se a gente subir bem alto na torre de um prédio, a gente vai ver que ele balança um pouquinho. E ele tem que oscilar. Se ele ficar muito rígido, ele rompe. Porque ele tem que absorver, ele tem que ter essa capacidade de absorver as ondas que chegam através do vento e tudo mais. Então, a própria engenharia, sabendo disso, ela já constrói uma estrutura que tem a capacidade de assimilar e dar conta dessa força e não... É aquela história, né? Aquela árvore rígida frente ao vento, ela quebra. Aquela erva tenra, né? Que se dobra, ela volta ao normal. E isso acontece com todos nós. Nós também assimilamos, através do nosso padrão vibratório, um tipo de pensamento ou sentimentos que acabam sendo assimilados pelo nosso íntimo. Então, pensamentos elevados, como também pensamentos negativos, passamos naturalmente a sintonizar conforme a frequência dos nossos pensamentos. Então, André Luiz vai dizer que o pensamento ele é constituído, né, por uma onda, uma partícula mental. Ele depende da vontade e está a serviço do sentimento. O Emmanuel vai dizer que só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. Tem um pequeno livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel, que ele fala que é uma cartilha que tem no plano espiritual, que os espíritos que vão reencarnar estudam aquela cartilha para preparar o seu processo reencarnatório. E ele passou essa cartilha. Então ele vai dizer que a mente é como se fosse uma organização, né? Que tem vários setores. Tem lá o setor da memória, tem o setor das emoções, e vai dizer que tem um setor principal, um gabinete principal, que é o gabinete da vontade. E que só a vontade tem suficientemente força para mudar. Então a vontade da gente, ela tem que estar vigilante, no sentido de a gente aceitar um pensamento que vem lá do nosso íntimo, acolher ele, ou de modificá-lo. É como se fosse o gerente da nossa estrutura mental. Né? Então a vontade, uma vontade forte, uma vontade firme, ela é fundamental para impulsionar esse pensamento. Porque o pensamento, como sendo uma energia, a energia não é boa nem ruim. Depende
a direção que nós damos a ela. Se eu pegar a energia atômica, ela serve para destruir, criar uma bomba, a guerra, mas também serve para tratamento de doenças oncológicas, para mim poder bombardear um câncer, um tumor e curar. É a mesma energia, direcionada de maneiras diferentes. O pensamento é uma força poderosa, que depende da força de vontade e depende do sentimento. O sentimento é que vai dar a qualidade dessa energia. A vontade é como se fosse uma alavanca, ela impulsiona essa partícula, essa energia. E a vontade dá a qualidade dessa partícula, dessa energia. Então eu posso ter uma força de vontade muito grande, mas movida por um sentimento destrutivo. Uma raiva, um ódio. Eu vou destruir aquela pessoa. Uma coisa vingativa. É um pensamento forte, movimentado por uma vontade forte. Eu posso ter um sentimento elevado. Olha, eu quero fazer o bem, eu tenho uma natureza boa, mas eu tenho uma vontade tíbia. Eu nunca faço aquilo que eu me proponho a fazer. Eu quero lá ajudar na casa espírita. Eu quero, ajudar um lar assistencial. Mas a minha vontade não sai daquele desejo. Então não basta a gente ter uma natureza boa se a vontade não nos ajuda. E o sentimento, ele vai dar então a qualidade dessa energia. Então meu pensamento pode ser um pensamento cáustico, pode ser um pensamento doentio, pelo sentimento de ódio, de raiva, né? Ou pode ser um pensamento balsâmico, pode ser um pensamento de paz, de harmonia. Então é aquela chamada irradiação que a gente faz na casa espírita. Quando eu olho para uma pessoa, eu estou emitindo uma onda mental, irradiando um sentimento de paz, de harmonia e de cura. Assim como também eu penso negativamente sobre uma pessoa, eu estou irradiando sobre ela aquela natureza irritante, destrutiva, né? E isso nós estamos fazendo constantemente. Só que quando nós emitimos aquele pensamento, quem recebe primeiro? Somos nós. Né? Quando nós emitimos o veneno, primeiro a absorver o veneno somos nós. Porque aquela natureza negativa, ela fica impregnada no nosso campo áurico e fica impregnada nas nossas células. Então são pequenos venenos que a gente está emitindo, mas também estamos sorvendo. E quando eu faço bem e imito coisas positivas, eu estou ajudando outra pessoa, mas também estou me beneficiando. Por isso que a pessoa que pratica o bem, e o Bruno estava falando ali, da resiliência, né? Quem tem a pessoa mais altruísta, tem mais capacidade de lidar com as dificuldades, ela é mais beneficiada. Quando a gente ajuda na casa espírita, na verdade, quem é mais beneficiado somos nós, porque nós estamos nos curando. Né? Nós estamos ajudando e recebendo. O Emmanuel que fala, faça bem a ti mesmo, fazendo bem ao outro. Reforça o bem em ti, fazendo bem pelo outro. Né? Então ele vai dizer, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, que o pensamento, assim como um átomo é uma força viva e poderosa, na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência, que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa, na sua composição, em que se derrama do espírito que produz, é igualmente passiva perante o sentimento, viu? Então ele está falando que é o sentimento, a energia é passiva, a energia mental é passiva, mas é o sentimento que dá a forma, natureza para o bem e para o mal. Então, se nós queremos mudar os nossos pensamentos, nós temos que analisar o nosso sentimento. Atrás de todo pensamento tem um sentimento que nos mobiliza, que impulsiona esse pensamento. E aí tem uma mensagem muito interessante, você pode depois estudar lá, no livro também Instruções Psicofônicas, que tem como título Sentimento. E é nessa mensagem do instrutor Aulus,
Aulus é aquele benfeitor espiritual que aparece no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, que ele dá uma aula de magnetismo. E ele é o autor dessa mensagem psicofônica através do Chico. E essa mensagem é muito interessante. Você lembra dessa estrutura aí? O pessoal mais novo não conhece, mas existia, viu, pessoal? Confia em mim. Eu lembro como é que era a máquina fotográfica, né? Tinha que pegar uma película lá, bateu. Não é que nem a foto digital, que você pode tirar, colocar, depois ainda modificar lá, fazer o Photoshop. Então nós tínhamos que botar ali a película. Então era a película que recebia a imagem, né? Então o instrutor Aulus, ele vai usar essa imagem simbólica da película, né, para explicar o que é o pensamento. Ele vai dizer o seguinte: sabemos em fotografia que o clichê é a imagem negativa. Isso é Aulus falando nessa mensagem. Obtida na câmara escura, no qual podemos extrair inumeráveis provas positivas. Assim, o pensamento é a matriz que compomos na intimidade do ser, com o qual é possível criar infinitas manifestações da nossa individualidade. Mas a formação do clichê depende da película sensível, que em nosso caso é o sentimento que antecedendo-nos toda e qualquer elaboração de ordem mental. Então ele vai dizer que o pensamento ele só consegue ser produzido se tem uma base para ele poder se manifestar. Você tem que ter uma película. Ele é a matriz, ela é a imagem, o pensamento é a imagem. Mas é o sentimento que vai permitir esse pensamento se manifestar. Então eu não posso ter o pensamento se não tiver a película sensível. É imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. A estrela é conhecida pela luz que desprende de si mesma. A presença da flor é denunciada pelo perfume que lhe é característico. A criatura é identificada pelas irradiações que projeta. Sorvemos ideias, assimilamos ideias e exteriorizamos ideias todos os dias. É aquilo a questão da ressonância que a gente falou aqui. Estamos sempre emitindo, recebendo. Emitindo e captando ondas mentais. Mas é o sentimento a base do nosso pensamento. Então eu tenho um pensamento, esse pensamento é negativo. Se a gente analisar esse pensamento apenas, mas não entender o sentimento que está por trás, não adianta, a gente não vai conseguir se modificar. Mas que pensamento está gerando que sentimento está gerando esse pensamento? É um sentimento de autoestima baixa? Eu estou com ciúmes, eu estou com inveja do outro? Então é importante, se nós queremos mudar os nossos pensamentos, fazer como o instrutor Aulus fala, identificar o sentimento que está por trás do pensamento. É que nem um processo terapêutico. Se eu vou num psicólogo e começa um processo terapêutico, é importante me dar conta, tomar consciência dos meus atos. Porque se eu não percebo as minhas criações mentais, a minha maneira de agir, não consigo modificar. Mas se eu ficar só num processo terapêutico de entender as coisas, mas não trabalhar meu sentimento, o processo terapêutico não é completo. Tá, eu entendi, eu sei que eu consigo perceber que estou agindo de maneira inadequada. Mas eu tenho que entender, trabalhar o meu sentimento, não só a minha consciência. Então eu tenho que trabalhar a minha consciência, mas eu tenho que ampliar, trabalhando também os meus sentimentos. Aí sim vou poder trabalhar e modificar o meu íntimo. Então quando eu tenho um pensamento, eu tenho que tentar olhar para dentro de mim, me relacionar comigo mesmo, tentar identificar que sentimento é esse. Tá, eu identifiquei o pensamento, mas que sentimento que está por trás? É medo? É insegurança? É raiva? Essa é a proposta do instrutor. É imperioso, assim, nosso intercâmbio uns com os outros,
observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios, como origem de nossa vitória ou da nossa derrota no campo da luta vulgar. Então, quando eu consigo identificar o sentimento, aí começa realmente um processo mais transformador. E o que eu faço com esse sentimento, pessoal? Eu identifiquei que eu estou com raiva. O que eu faço com ele? Eu acolho. Primeira coisa é acolher aquele sentimento. Os sentimentos as emoções, são que nem nossos filhos. Eles querem serem vistos. Vocês já viram aquele filho que a gente não dá atenção? O que ele faz? Ele começa a fazer bagunça. Ele quer chamar atenção, ele quer ser visto. Porque o filho, ele se alimenta do olhar do pai e da mãe. Eu existo. Se o pai dá carinho, se o pai dá atenção, ele vai criando uma identidade. Ele vai se percebendo. Agora, se ele não recebe carinho e atenção, ele quer chamar atenção, ele precisa do olhar do pai e da mãe. Então ele começa a fazer bagunça. Nem que ele apanhe, mas ele tem que estar ali no centro da atenção. As emoções são nossos filhos, que nós criamos. E o filho rejeitado é a pior coisa que tem. Ele volta com mais força. Então aquele sentimento que tu não quer ver, que tu quer rejeitar, tu acha que ele é feio, pronto, tu reforçou ele. Existe na mitologia grega a história de Hércules, que ele vai brigar com uma hidra de 3 cabeças. E quando ele vai e corta a cabeça da hidra, o que acontece? Vem 2 cabeças no lugar daquela uma. E ele é um semideus, ele tem força. O que ele faz? Ele vai lá e começa a cortar as 2, 3 cabeças que vêm. E quanto mais ele cortava as cabeças da hidra, mais forte ela ficava. Porque sem querer, ele estava reforçando aquele aspecto. Até que um deus vem lá, que diz, olha, não é assim. Deixa de ser herói, seja sábio, né? Vamos usar estratégia. A gente quer ser heróico. Então, quando tu fica lutando contra os teus sentimentos, na verdade, tu está reforçando eles. Tu está preso neles também. Então, nem tu deve ficar ali lutando contra eles, nem também deixar que eles te tomam. Nem deixar que aquela raiva te domine. Nem se identificar e nem ficar preso ali tentando lutar. Então, qual é a metodologia? Tu acolhe, vem cá minha raiva, vem cá minha tristeza, eu sei que tu está aqui, já te dei atenção, já olhei para ti, agora fica do lado. Então, tu acolhe e põe do lado. Porque tu tem que ressignificar aquele sentimento. Tu tem que olhar para o teu filho e dizer, eu sei que tu está aqui, mas tu não vai mandar em mim. Então tu acolhe ele, nem deixar a coisa te tomar, aqui tu também fica preso no sentimento, que o sentimento, né, a emoção, a gente é simbolizado pela água, né, excesso de água, né, mágoas é más águas, excesso de emoções negativas. Então a emoção nos encharca, e quando a gente fica encharcado de emoção, a emoção não é muito forte, nos domina, ela nos afoga, ela nos anula a razão. Então, nem deixar a emoção nos tomar de tal maneira que a gente é dominada por ela, mas também não rejeitar ela. Então, a gente acolhe, olha para ela, reconhece que tu está aqui, tu faz parte de mim, mas tu vai ficar aqui do ladinho. E o órgão que a gente expressa as nossas emoções é o sistema límbico, chamado cérebro emocional. E nós temos 2 tipos de memória. Uma memória mais inconsciente, que é do sistema da amígdala. Não é a amígdala da região da garganta, né? Não confunde. Uma vez eu dei uma palestra sobre a amígdala cerebral, e aí a pessoa perguntou, e se eu tirar as amígdalas, o que acontece? Não, não é essas amígdalas aqui. Não é as amígdalas palatinas. É a amígdala cerebral. Nós temos lá dentro de nós, vamos voltar aqui, uma figurinha lá, tá vendo lá embaixo? Deixa eu ver se está funcionando aqui a amígdala, né? Então, aqui ficam as nossas memórias inconscientes. Nós temos 2 memórias. A memória do hipocampo, da região hipotalâmica hipocampo, e a amígdala, né?
A hipocampal, ela é uma memória consciente, é memória explícita. É uma via lenta, a gente esquece, é mais recente na evolução. E a memória da amígdala é uma memória implícita, é rápida e está ligada ao automatismo, às questões do nosso inconsciente. Então, nossos traumas de infância, as nossas coisas de trás do passado. Tá ligado então, quando a gente tem um trauma de infância, aquilo volta, porque está lá no inconsciente, a amígdala registrou. Os perigos que a gente passa. Isso vem de uma maneira muito rápida e impulsiva. E tem essa pesquisa aqui mostrando que a meditação e também a oração, ela é capaz de alterar a substância branca do giro cingulado anterior. O giro cingulado anterior do nosso cérebro, ela media a relação dessa memória que está lá no sistema límbico, as nossas emoções, com a nossa região cortical. O que acontece? Quando vem aquela memória, aquele sentimento, aquela emoção, aquilo vem e a gente acaba agindo de uma maneira impulsiva. Né? Quando eu faço a meditação e oro mais, eu estimulo essa região do giro cingulado anterior, isso me dá capacidade de eu pegar aquela emoção, analisar e agir, não reagir. De trabalhar esse sentimento, trabalhar aquele impulso. Então, a pesquisa mostra que quanto mais meditação, oração nós realizamos, nos favorece tendo essa capacidade de fazer essa pausa reflexiva e dar conta dessa impulsividade que está dentro da gente, que está lá registrado no nosso inconsciente, nosso sistema límbico. Então, a pesquisa que mostra que a pessoa que medita e ora, o giro cingulado anterior tem função comportamental, funções executivas, antecipação da recompensa, empatia e altera a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, algumas horas de meditação, né? Ela melhora a imunidade da mucosa, melhora a resolução de conflitos avaliados, melhora a atenção executiva, aumenta a atividade do córtex cingulado anterior, que é isso que eu falei para vocês, tá? E isso nos permite, então, uma capacidade melhor de lidar com as frustrações da vida, com os conflitos e tudo mais. Então, para nós encerrar aqui a nossa colaboração, continuando Aulus na sua mensagem, o ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente, que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos na direção daqueles que lhe respiram a presença. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. A compreensão copia a fonte amiga, a tolerância fraterna é qual árvore que serve e ajuda sempre. A gentileza é irmã da música construtiva, desdobrando consolações e mitigando o infortúnio. O sentimento elevado gera pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, é o sentimento a base de todo o pensamento. Sintamos bem para o bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não esqueçamos de que a casa, por mais brilhante, por mais limpa, não viverá sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, nós temos que vigiar o pensamento, cuidar com o pensamento, mas é fundamental trabalharmos os nossos sentimentos. Em verdade, o pensamento é a causa da ação, mas o sentimento é um molde vibrátil, em que o pensamento e a causa se formam. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. E aqui fica, então, a nossa homenagem à doutora Marlene Nobre, né, a nossa querida companheira, que trouxe todo esse legado do paradigma médico espírita, e ela
dizia para nós, né, que o Bezerra de Menezes, numa mensagem de Bezerra, que a Associação Médico Espírita do Brasil já estava no coração de Jesus. E que nós precisávamos materializá-la na Terra. Obrigado pela atenção.